Olá, bem-vindos ao podcast de Biologia. Nesse podcast, faremos a abordagem de 12 questões de revisão sobre o conteúdo de organologia e fisiologia vegetal. O arquivo contendo as questões estão no link aí na descrição do vídeo em formato de PDF. Você pode baixar antes de começar a discussão das questões aqui no podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e vamos estudar biologia juntos. Então, sobre a primeira questão, que é para identificar as principais partes da folha, nós temos a área toda da folha, que é chamada de limbo ou lâmina foliar, é ela que realiza as principais atividades foliares. Depois você tem uma haste de sustentação que prende a folha ao caule, que é chamada de pecíolo. Nem todas as folhas tem essa estrutura, algumas não vão apresentar. Logo na sequência nós temos a bainha, que é um alagamento do pecíolo, ela fica geralmente na região de fixação do galho. Bem coladinho à estrutura da bainha nós vamos ter as estípulas, que elas servem de proteção da bainha e também tem a capacidade de aumentar a captação de luz para a fotossíntese. E em algumas plantas ela até serve de defesa porque ela forma ali pequenos espinhos, estruturas que espetam ali os herbívoros quando eles se aproximam ou tentam comer as folhas. A respeito da função dos estômatos, ele é responsável pela regulação da transpiração das plantas. A respeito da função dos estômatos, ele é responsável pela regulação da transpiração, permitindo que a planta controle a perda de água para o ambiente. Além disso, ele também regula as trocas gasosas para a entrada do dióxido de carbono, que é necessário para a fotossíntese, e a saída do oxigênio produzidas durante esse processo. Sobre as condições para a abertura e fechamento dos estômatos, nós podemos considerar para a abertura a presença da luz devido à necessidade de dióxido de carbono para a fotossíntese, a necessidade de transpiração para que a planta possa eliminar os excessos de água. Temperaturas mais altas podem permitir a abertura dos estômatos, já que a planta precisa de mais dióxido de carbono para a fotossíntese. Quanto ao fechamento dos estômatos, nós podemos considerar as baixas concentrações de dióxido de carbono, a baixa umidade do ar, a presença de hormônios vegetais, como ácido abscísico, por exemplo, podem influenciar tanto na abertura quanto ao fechamento dos estômatos em resposta ali às condições do ambiente. E por último, a questão do estresse hídrico, a falta de água no ambiente também tende a fechá-los para conservar a água que a planta ainda tem dentro da sua constituição celular, dentro das suas estruturas. Então, sobre o quarto questionamento, que é explique como a quantidade de água e a presença de íons de potássio nos estômatos controla a transpiração das plantas. Isso acontece porque os íons de potássio são bombardeados lá para o interior das membranas das células guarda, fazendo com que essa estrutura fique hipertônica em relação à célula da epiderme. Logo, e esse mecanismo favorece a entrada da água, porque por osmose, a tendência da água é passar para o meio mais concentrado com o pretexto de equilibrar os meios. E aí o ostíolo se abre e a água consegue ser transportada para fora do ostíolo. Então, sobre o questionamento do porquê os pseudofrutos são considerados frutos falsos, é pelo fato dele não ter sido originado do ovário, como é o caso do fruto verdadeiro. Então, ele é originado de outras partes da flor, como é o caso do caju, que é originado do pendúculo da flor, pode ser também do receptáculo, como é o caso da maçã e da pera. Ele pode vir também da fusão do receptáculo floral, como é o caso do morango, né? Que aí vai apresentar aqueles pontinhos pretos que constituem o fruto verdadeiro. E ele pode também ser desenvolvido por uma inflorescência, que é um conjunto de flores, como é o caso do abacaxi e da amora. Questão 6. Como podemos diferenciar caules de raízes? Então, se você tiver as duas estruturas na mão, procure por gemas. É a presença de gemas que vai diferenciar o caule da raiz.
E como é que é uma gema, professora, numa estrutura como o caule? Ele é parecido com uma verruguinha. É o que a gente consegue observar na batata inglesa, que não tem na batata doce. É isso que vai diferenciar as duas também. Agora, vamos para a parte de tropismo, né? Então, o caule, ele geralmente está acima do solo, enquanto que a raiz está abaixo do solo. O caule tende, na forma dele, ser mais cilíndricos e retos, enquanto a raiz vai ter formas mais ramificadas e irregulares. Além disso, o caule também tem nós e entrenós, que é essa estrutura que vai ser responsável por direcionar o crescimento da planta, né? E a presença de folhas. Caules têm geralmente folhas, né? Ou algo, estruturas semelhantes às folhas, enquanto que as raízes não vão ter essas estruturas aí. Quais as partes principais da raiz e as suas funções? Então vamos começar de baixo para cima, que seria ali a coifa, a região de proteção. Logo acima da coifa nós temos a zona lisa, que é a região de crescimento. Depois a zona pilífera, um pouco mais acima, que é a região responsável pela absorção, onde estão os tricomas, os pelos absorventes. A zona suberosa, que é responsável pela ramificação da raiz, essa parte que vai estruturar a planta e manter ela ali fixa no solo. E por último, o colo, que é a zona de transição entre a raiz e o caule. Sobre a função da clorofila na folha, ela é responsável pela absorção de luz solar. Essas últimas questões agora é só sobre fotossíntese, tá? Então, lembrando que aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre a fotossíntese, explicando detalhadamente a fase fotoquímica e a fase química. Eu sugiro que você depois vá lá, porque é em formato de vídeo e aí tem as imagens, ajuda bastante ao entendimento do processo todo, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Então, sobre os produtos da fase clara, são 3. O oxigênio, o ATP e o NADPH2. Já da fase escura, que é a fase química, o produto é a glicose. 11ª questão. Descreva os processos envolvidos na fase clara da fotossíntese. Primeiro, essa fase, também chamada de reação de Rio ou fotodependente, ela acontece lá nos tilacoides. E aí nós temos 2 processos, a fotólise da água e a fotofosforilação, que é a adição lá do fosfato na presença da luz com a transferência da energia que é captada pela clorofila para as moléculas de ATP. Então, vamos detalhar só um pouquinho, tá bom? O cloroplasto contém estruturas circulares que são semelhantes a moedinhas. Elas são os tilacoides. É lá que a clorofila está. Então, a luz do sol incide sobre a clorofila e ela transfere essa energia para as moléculas de ATP, que, por sua vez, permitem a quebra da molécula de água através das enzimas que estão localizadas nesses tilacoides. Sobre a ação da luz, a molécula de água é quebrada e o oxigênio é liberado para a atmosfera. Consequentemente, os hidrogênios que estão livres agora são carregados por aceptores de elétrons chamados de NADP. Isso vai gerar o NADPH2. Por que os hidrogênios não podem ficar livres na estrutura do tilacoide? Porque senão ele vai acidificar essa estrutura e pode desnaturar a proteína que é a clorofila. Isso vai fazer com que a função da fotossíntese deixe de acontecer porque a clorofila não está mais ativa. E os NADPs estão lá justamente para carregar os hidrogênios e levar para o estroma, que é onde vai acontecer a fase escura. Tá acabando. Última questão. Descreva os processos envolvidos na fase escura da fotossíntese. Então, essa é a etapa química. Ela vai acontecer lá no estroma do cloroplasto e não depende da luz. Por isso que ela é chamada de fase escura. Nessa etapa, o ATP e o NADPH2 produzidos lá na etapa anterior, que é a etapa clara, ou etapa fotoquímica, junto com o dióxido de carbono, que foi retirado do ambiente, vão ser utilizados para a produção de açúcares. Então, calma, eu não vou descrever aqui o ciclo das pentoses nesse podcast. Em um outro momento, em um outro vídeo, a gente faz o detalhamento químico desse processo. O que você precisa saber é que é nessa fase que o dióxido de carbono é absorvido e ele vai passar por um conjunto de reações químicas, tá? Então, lembra dos produtos que restaram da fase clara? O ATP e o NADPH2? Pois é, a ATP vai liberar a energia e fazer com
que os NADPs liberem seus hidrogênios para se comunicar quimicamente com o dióxido de carbono, e aí ele vai passar por inúmeras reações, né, repetindo, e isso vai gerar, entre outros carboidratos, o principal deles, que é a glicose. Eu vou ficando por aqui, espero que o podcast tenha ajudado nos seus estudos. Agora é sua vez, tente construir as respostas das questões. Bons estudos, boa prova, a gente se encontra na sala de aula. Bye, bye!